cultuando o ídolo. O que acontece com a pessoa que está cultuando o ídolo? Isaías 44, você vai na memória. O que acontece com a pessoa que está cultuando o ídolo? Vamos lá, irmãos. Os irmãos acharam? Isaías 44, versículo 15. O que acontece com a pessoa que cultua o ídolo? Resumindo o texto: tal árvore serve para quê? Serve ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquece, acende um fogo e assa o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela, metade queima no fogo, e sobre ela prepara a carne para comer, faz um assado e dele se farta, também se aquece e diz: já me aqueci, já vi o fogo. Versículo 17. Então o resto faz o quê? Faz o quê? Um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e redirige a oração. Resumindo, olha o versículo 18: nada sabem nem entendem, fecharam-se os olhos para que não vejam, e se fecharam seus corações. Vocês perceberam aí que ele não está falando de olhos carnais, ele não está falando desse órgão que nós temos no corpo, ele está falando de entendimento. A mente da pessoa parece não compreender que ela fez uma imagem do quê? De uma madeira. Tem um companheiro que pregava a palavra lá na Praça Ramos, e ele usava de estratégia, né? E dentro da bolsa dele carregava uma imagem. Aí ele levantou a imagem e soltou a imagem. Isso ele foi corajoso demais. Eu não sei se eu faria assim, mas ele fez. Pegou a imagem e soltou a imagem. Estava lá? Muita ousadia, né? A imagem bateu no chão e era gesso, quebrou na Praça Ramos. Eu já tive horas com ele lá. Aí o resultado foi parar na cadeia, porque ele quebrou um ídolo de uma certa religião. Aí quando ele chegou lá, o delegado perguntou: o que você fez? Aí ele falou: eu não quebrei o ídolo, eu soltei o ídolo, eu não quebrei. A imagem quebrou-se quando bateu no chão, eu não quebrei. Qual foi? Dentro do código da lei, ele tinha defesa. Mas qual foi a ideia dele? Não era desprezar a imagem, mas mostrar qual o valor da própria imagem em si. Resultado: foi solto. Porque desse homem, não tem como prender. Mas se o delegado fosse bravo e colocasse ele na cadeia, ele tinha que estar pronto para soltar pela verdade. Amém, irmãos? Mas ele usou do quê? Usou de estratégia. Esse mesmo homem, abrindo o leque aí, irmão, rapidamente, sabe? Usando de estratégia para falar sobre o sábado, ele tinha mais ou menos umas 60 pessoas lá na Praça Ramos, e nesse dia eu estava lá, evidentemente, e aproximou uma pessoa para ele e falou assim: não, nós somos salvos pela graça. E olhou para ele e disse: somos salvos pela graça? Somos, é verdade, somos salvos pela graça, você está certo. Olhou para tudo e falou: gente, esse texto, salvo pela graça, é o texto mais usado para tentar evitar a obediência à lei. Olhou para o rapaz e falou: irmão, você salvo pela graça? Sou. Então tá bom. Abriu a bolsa e pegou a imagem. Eu acho que era a mesma imagem antes de você quebrar. Mostrou a imagem para ele assim: irmãos, você salvo pela graça, você adora ídolos.
Não. Então salvo pela graça, o que você faz com o segundo mandamento da lei de Deus? Você desobedece ou obedece? Obedeço. Salvo pela... Você obedece. Salvo pela graça. E foi perguntando dele de cada mandamento. Salvo pela graça? Obedece ou desobedece? Obedeço. Pulou o quarto. E eu obedeci a todos. Salvo pela graça. Quando chegou no quarto mandamento, ele perguntou: salvo pela graça, o que você faz com o quarto mandamento? Ele acabou a lei. Aí ele olhou para o rapaz e falou assim: querido, por favor, vá para a tua casa, estuda a Bíblia, não se prenda ao que eu estou falando, nem ao que o teu pastor fala, estuda a Bíblia. O que o rapaz fez, irmão, em aspas, não era problema dele. Ele usou de estratégia. Agora, se não tomar cuidado, pega essa pessoa e já humilha ela na praça. Humilha. Já fala que a pessoa é filho do diabo, já arrebenta logo a pessoa. Então a pessoa sai de lá revoltada. Em vez de sair lá com a esperança de poder ser salvo, sai de lá mais condenado ainda. Por que eu estou hoje aqui com vocês? Primeiramente, a graça de Deus. Segundo, pela estratégia do meu cunhado Elias Moura. Vocês conhecem bem o Elias Moura? Me pegou lá na Praça Ramos, ou na Praça da Sé na época, até Vila Terezinha. Na época tinha um trânsito maluco em São Paulo. Nós gastamos 1h30 para chegar ali na Terezinha, bem frente à igreja que eu morava na época em Terezinha. Ele usou de estratégia. E ele falou para mim assim: olha, irmão Tiago, não que eu que procuro observar o quarto mandamento esteja salvo, mas se nós não procurarmos obedecer aos mandamentos de Deus, não há salvação. Aí eu pensei, ele está dizendo para mim que ele não é salvo ainda. Se ele faz que eu tivesse, que eu estou contemplando o guarda do sábado, eu xingava ele, mas ele não falou isso para mim. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu perguntei para Deus na rua, em frente à Terezinha, em 1985. Falei: Deus, o que é salvação então? A partir daí comecei a estudar sobre salvação. É o tema que eu mais estudei na Bíblia, salvação. É o tema que eu mais posso falar com vocês. Salvação. Posso falar sobre o sábado, sobre o outro mandamento? Posso. Mas salvação é o tema que eu mais amo da Bíblia Sagrada. Mas por que isso aconteceu comigo? Porque alguém usou de estratégia. Amém, irmãos? E se você não tomar cuidado, você vai sempre trabalhar no lado oposto da coisa. Irmãos, está quase acabando o tempo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. A nossa aparência é importante? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É importante para a salvação? Sim ou não? Sim ou não? Peguei vocês, né? Vê como é complicado o assunto? Aí o que acontece? Vocês olham para mim, vê o perfeito salvo, né? Olha, bonitinho. Isso é o engano das pessoas. Agora vamos lá. O que a Bíblia diz? Que é do coração que sai o que vem para fora. Agora o que está dentro fora de você é o que está dentro do teu coração? Sim ou não? É, irmão. É o que está dentro do teu coração. É o que você gosta. Na minha mente eu pensei: vou usar a gravata X. Eu pensei isso, estava dentro de mim. Antes de eu colocar essa roupa, Deus viu que eu pensei em usar essa roupa. Agora cá para nós, a roupa que eu estou usando hoje, eu pensei em agradar a Deus? Não. Eu não pensei, vou usar para agradar a Deus. Olha o lado perigoso aí. Muitas vezes você se preocupa tanto com a aparência dos outros, mas não se preocupa com a sua. Se você está agradando a Deus ou não. Isso é sério.
Muitas vezes a sua aparência aos meus olhos é melhor do que a do outro. Mas quando Deus olha para você e para mim, diz: a aparência é melhor, mas o coração está 10 vezes pior. Por isso nós temos que trabalhar de dentro. E como que você vai trabalhar de dentro para fora, se você só trabalha com a aparência dos outros? Como usar a estratégia? Hein, irmãos? Deu para entender? Como usar a estratégia? Isso é sério, irmãos. Se a gente não tomar cuidado, lá no Rio de Janeiro entrou uma pessoa cabeluda, um homem cabeludo, todo de preto. Quando as pessoas entrou na igreja, ela entrou dizendo que ela se vestia. Segundo o pastor dessa igreja, alguns irmãos, quando viram ele, ficaram preocupados. Alguns até evitaram ele, por causa da até que alguém teve coragem de colar nele. Quando colou nele, ele conheceu o que ele não conhecia. Resultado: mudou por dentro, mudou por fora. Mudou por dentro, mudou por fora. Agora, se eu não tomar cuidado, eu falo: tem que mudar por fora, sem mudar por dentro. Então é estratégia, irmãos. Sim ou não? É estratégia. Então nós temos que aprender a lidar com a aparência dos outros, entendendo que antes de Deus lidar com a aparência, Ele lida com o que está dentro de nós. Vamos tentar finalizar a lição de hoje. Vamos lá, irmãos. Quando Paulo chega em Corinto, ele vai mais uma vez encontrar oposição lá? Sim ou não? Sim. Ao encontrar oposição, ele fica preocupado? Abram Atos capítulo, por favor. Atos 18. Atos 18. Amém? Versículo 1, alguém lê? Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Continuando. E, achegando um certo judeu por nome Aquilá, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, ele de si a sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se aceitou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, vestindo por ofício, a fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga de convivência com judeus e gregos. Para aí. Irmãos, o que Paulo fazia lá? Ó, era fabricante de tendas? Ele era do mesmo ofício daquela turma lá. O que ele fazia no sábado? Em Corinto? Isso era a profissão dele. Mas no sábado, ele estava onde? Lá em Corinto. Convencendo a quem? Judeus e gregos. Em cada cidade, Paulo procurou um local para atuar. Ele sabia, irmãos, que os judeus eram predominantes na cidade na época. Ele procurava a sinagoga, mas ele sabia que não era só os judeus que porventura estavam lá. Havia também os gregos. Presta atenção nisso, irmãos. Paulo sempre compreendeu que o evangelho, ele não era só para os judeus, mas era para judeus e gregos. Pena que o tempo correu, mas por favor, irmãos, guarde isso aí, ó. Se eu e você não compreendemos que o evangelho é para gregos e judeus, judeus e gregos, a gente vai correr um sério risco que acontece hoje em algumas denominações, que separam hoje a igreja, ou melhor, o mundo em 3 grupos. Hoje existem algumas denominações que separam o mundo em 3 grupos: igreja, gentios e judeus. Isso é um erro gravíssimo. É um erro perigoso isso. Para Deus não existem 2 grupos, ou melhor, 3 grupos.
Existem dois. Quais são os dois? A igreja e o mundo. A igreja e o mundo. Quais são as pessoas que compõem a igreja? Sabe quais são as pessoas que compõem a igreja? São as pessoas de todas as nações que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, se sujeitam a Ele, se entregaram a Ele e seguem a Deus com temor e tremor. Essas são as pessoas que pertencem à igreja. Quais são as do mundo? As pessoas no sentido oposto, todas elas. Então, quando Paulo entendeu isso, Paulo escreveu em Romanos algo sério, irmãos. Pena que a gente não pode aqui detalhar demais, mas quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo fala de um dos textos, eu vou terminar em 3 minutos, caso horário mesmo, um dos textos mais importantes da Bíblia sobre o Evangelho. Paulo vai para Jason, lá na casa de Jason, lá para continuar pregando o Evangelho, lá na Atos 18, mas ele está sempre tendo a proposta de pregar o Evangelho. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1. Aí eu finalizo a lição por causa do tempo, mas eu quero que vocês leiam como se fosse a primeira vez. A gente vai ler esse texto, depois vai ler um texto do Velho Testamento e perceber que a essência é sempre a mesma. Romanos capítulo 1. Apesar do texto ser muito conhecido, é importante ler. Amém? Versículo 17, vamos lá, 16, alguém lê? O Evangelho salva a quem? A quem que crê, seja ele judeu, seja ele grego. 17. Isso é a justiça de Deus revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por favor, irmãos, eu gostaria que alguém me ajudasse aí. Eu acho que a gente sabe, vai aparecer aqui de vocês mesmo. Você vê quando Paulo escreve esse versículo 17, ele diz assim: como está escrito. Então imagina, ele está escrevendo a carta aos Romanos. Portanto, a carta ainda não existia. Ele estava escrevendo, a carta chegaria à igreja em Roma. Ela chegaria. Aí ele diz assim: como está escrito, o justo viverá do quê? Quem tem Bíblia aí estrategicamente preparada vai responder. Da onde Paulo tirou essa frase como está escrito? Da onde ele tirou isso? Da Bíblia. Vocês entenderam a pergunta, né? Ele está dizendo assim, como está escrito. Ele está tirando esse ensino a Roma, a igreja em Roma, de um outro texto. Da onde ele tirou isso? Beleza, eu quero ver onde ele tirou isso. Vamos lá. Siné também não vai nessa Siné. Da promessa que Deus fez. Abacuque. Abacuque. Estrategicamente, Davi. Parabéns, tem que usar mesmo. Os irmãos acharam Abacuque 2? Vamos lá? Todo mundo achou? 2. Versículo 3. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá.
Está em Abacuque, olha irmãos, olha. Muito antes de Paulo surgir na história da igreja, Abacuque, usado por Deus, ó Tiagão, o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Então o Evangelho, ele me leva a viver pela fé, mas não depois Jesus veio, sempre foi pela fé. É por isso que Paulo aproveitava as oportunidades e estrategicamente estava nas casas, estava nas sinagogas para falar do quê? Da palavra. Amém, irmãos? Último texto, Hebreus. Lembrem disso, irmãos, são dois períodos diferentes. Paulo escreveu a carta aos Romanos e, segundo alguns, Paulo escreveu também a carta aos Hebreus. Mas, teologicamente falando, há uma certa discussão entre os teólogos e eu não vou entrar no assunto. Hebreus 10. Amém? Versículo 36. Todo mundo achou? Necessitais do que, igreja? Para que depois de haveres feito o que? Alcanceis o que? Ó, você necessita, Tiago, de paciência, de perseverança para alcançar a promessa, depois de ter feito a vontade de quem? De Deus. Versículo 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Amém, irmãos? Então o que acontece, irmãos? A igreja, ela precisa se preocupar em usar as oportunidades que Deus concedeu a ela e estrategicamente compartilhar a palavra de Deus. Tem hora que você vai compartilhar de 1 a 2 pontos, de 3 a 6 pontos, mas você vai compartilhar tudo que Deus permitiu você compartilhar naquele momento ali. Amém? Fechando a lição de hoje, preguemos o Evangelho de Cristo aos mais variados públicos. Não importa a cultura, não importa se adora ídolo, se não adora ídolo, se é espírita, se não é espírita, se há algo que você tiver, fale, mas sempre fale usando as escrituras sagradas. Que Deus possa abençoar você e que a gente possa se lembrar, irmãos, usando estratégia, Deus certamente nos abençoará. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado.